galera, Jonathan Rodrigues da Brasil Jump Rope. Eu vou mostrar para vocês 3 tricks que todo mundo, principalmente a galera do CrossFit, quer muito aprender. Eu já passei aqui para vocês, mas vou dar uma pincelada aqui, vou tentar ser o mais rápido possível. E nós vamos falar do crossover, do double under e do double under crossover. Mas vai ser uma pincelada muito rápida, porque os 3 têm bastante conteúdo. Beleza? Então, primeiramente eu vou falar do crossover. Como é que se dá o crossover? Você simplesmente cruzar os braços. Tem um tutorial recente aqui que eu estava falando apenas de crosses. Então esse é um deles. Então vou ser bem rápido, ó. Você cruzou os braços e só, mais nada. O que você não pode fazer? Você não pode botar as manoplas muito para baixo, muito para cima. Na hora que você for cruzar, você tem que ter ideia de que a corda ela não pode estar muito grande e nem muito pequena. Se ela estiver muito curta, você vai ter esse problema aqui que ela vai bater no seu pé. E se ela estiver muito longa, provavelmente ela vai bater muito lá na frente, vai bater no chão, vai ricochetear e vai pegar no seu pé, ou então a chance de embolar acaba sendo maior. Então é muito importante que para você executar bem um crossover e tantos outros movimentos, é que a corda esteja devidamente regulada. Então já passando pelo crossover, agora chegando no double under simples, para depois a gente ir para o double under crossover. O double under nada mais é do que você dar em um único salto 2 giros na corda. Então você vai fazer isso aqui, ó. Em um salto, 2 giros. Simples assim, mais ou menos. Existem alguns detalhes que são muito importantes. O primeiro é posicionamento de braço. Se você tem o braço muito aberto, você acaba tendo um desgaste maior, e isso serve para o crossover também. Só que no crossover, quando você cruza e você faz o open, você tem mais tempo, porque é no single, é em um único salto, uma batida, tudo certo. Agora, quando você está começando a fazer mais de uma batida para cada um único salto, acaba sendo um pouco mais complicado, porque você vai ter que fazer um movimento mais rápido, ou mais rápido. E aí, quanto mais rápido você for, você não necessariamente precisa pular tão alto. Se você for muito lento, preste atenção, no movimento eu vou fazer apenas o double under normal, beleza? Eu pulo mais alto se eu for mais lento. Se eu for mais rápido, eu consigo pular mais baixo. Eu não tenho necessidade de pular tão alto, porque o meu timing na altura vai compensar. Então, aqui ó, para pular, eu pulei bem baixinho para fazer um double under, só que eu tive que girar a corda mais rápido. Então, uma coisa vai sendo proporcional com a outra. Se eu giro muito rápido, eu consigo tranquilamente não precisar pular tão alto. Lógico, isso também é com questão de prática. Se você quer pular mais alto, que você se sente melhor e tudo mais, você consegue girar a corda mais devagar. Eu vou fazer agora para vocês verem, ó, aqui, ó. Tranquilo, sem afobação, sem aquele negócio. E se eu girar muito rápido, pulando muito alto, eu não tenho essa necessidade. Eu fico com margem e até posso me atrapalhar, porque aí você já está entrando no triplo, que dá para se fazer também, mas não vamos chegar nesse mérito agora, que é isso aqui, ó. Beleza? Aí você pula mais alto, gira mais rápido e consegue fazer o triplo, mas repito, não é esse o caso. Nós vamos falar sobre o crossover, o double under e o double under crossover. Show de bola? Então, conseguiram pegar a visão? Simples, prático, rápido, não tem muito mistério. O que você precisa fazer para executar o double under? No começo, você vai ter que pular inevitavelmente mais rápido. Tá? Pular mais rápido, ó. Pular mais alto e tentar girar mais rápido. O girar mais rápido acaba sendo algo mais difícil, porque você ainda não tem aquele costume de girar muito rápido. E aí o que você faz? Você pula mais alto para compensar a falta de velocidade que você vai fazer. Então, geralmente, o que eu recomendo para a galera que está começando a fazer o double under crossover é você pular bem altão, e se tiver que dobrar um pouquinho a perna, não tem problema. Você pula mais alto para compensar a velocidade. E aí, com o tempo, você vai fazer o lance de você pular mais baixo. Então, você vai pular mais baixo e você conseguir fazer sequencialmente maior quantidade em menos tempo. E é o que eu acredito que muita gente, principalmente a galera do CrossFit, que é o que eles buscam. Show de bola? E aí agora a gente entra no mais difícil dos 3 movimentos, que é a junção do crossover com o double under, que é o double under crossover. E aí, esse é um movimento que realmente pega muita gente, porque dá nó na cabeça, é muita velocidade, você tem que movimentar os braços, você tem que saltar, tudo tem que estar muito coordenado. Se você não fizer, acaba tendo problema, mas eu tenho algumas dicas, e essa eu acho que é a mais valiosa de todas, que é quando você vai fazer o double under crossover. Você tem que entender que existem 2 formas de você fazer o double under crossover. A primeira é quando você faz primeiro o cross e depois o open, e a outra é quando você faz o open e depois o cross. Jonathan, não entendi. Vamos lá. Quando você vai começar o movimento, você vai saltar. Nesse momento do salto, o crossover, o double under crossover, ele é dividido em 2 etapas, certo? Você vai fazer o double under, você vai fazer 2 movimentos, double under, crossover. Então você vai cruzar e abrir, beleza? Só que em qual momento você faz o cross?
em qual momento que você faz o open. O open é o movimento de abrir. Então tem como você fazer ele de duas formas diferentes. Ué, você começa primeiro fazendo o cross, depois faz o open, e o contrário. Você primeiro faz o open e depois você faz o cross. E existe, pra mim, uma forma que é mais fácil de fazer. Então, o que a maioria das pessoas faz? Quando fala de double under crossover, a maioria das pessoas, ela faz cross open. Nossa senhora, pra mim, isso é muito mais difícil. Então, cara, não compensa você ficar se matando e repetindo isso. Por quê? Porque, logicamente, isso é pra mim. Eu acredito que pra vocês também vai ser. Depois vocês me deixam o feedback de vocês. Eu acredito que vai ser muito mais complicado, porque você tem um desgaste muito maior na hora que você vai fazer esse movimento, sendo que o primeiro movimento ele já é um cross. Só que você tem que depois fazer um open. Então é muito mais difícil, eu repito, pra mim, pra maioria das pessoas que eu já ensinei, pra maioria das pessoas que eu vejo fazendo por aí, e aí talvez para vocês também seja, e pode ser que não seja o caso. Mas essa é a primeira dica. Entendam o movimento. Você vai fazer um cross e um open, ou você vai fazer isso daqui. Agora eu vou fazer primeiro um open, para depois fazer o cross. O que é o open? O open é a primeira parte do double under. O que é o double under? Você vai dar um salto e vai dar 2 giros com os braços abertos, correto? Então você vai fazer um giro com o braço aberto, e no segundo você vai cruzar. Diferente do primeiro movimento que eu fiz, que no primeiro movimento eu cruzei e no segundo eu abri. Então, só para vocês entenderem mais ainda, eu estou tentando ser o mais claro possível aqui. Quando você está saltando e está pulando, você está saindo do chão, quando você estiver decolando, você vai fazer o primeiro movimento. Quando você estiver caindo no chão, na verdade você estiver aterrissando, você vai estar fazendo o segundo movimento. Existem 2 formas de fazer isso. A primeira foi o que eu mostrei para vocês, é um cross open. Para mim, muito mais desgastante, muito mais difícil. Vocês viram a minha postura, eu acabo inclinando porque para mim não é mais confortável. Só que existe uma outra forma de fazer, que é muito melhor. Que você faz o início do double under e depois você cruza. E você vai fazer um open cross. Ó, open cross. E aí você consegue fazer, para mim, algo com muito mais facilidade e numa quantidade maior, você consegue fazer numa velocidade melhor, você se curva menos. Por quê, Júlio? Porque apenas inverteu a ordem? Sim. Na realidade, quando a gente está fazendo o double under crossover, quando a gente está saltando e está fazendo o open, é muito mais confortável. E quando a gente vai aterrissar e vai fazer o cross, continua sendo confortável. Então a gente sobe fazendo o open, desce fazendo cross. Sobe fazendo o open, desce fazendo cross. Beleza? E se você fizer do jeito que eu acho mais difícil, você vai subir fazendo cross e descer fazendo open. Sobe no cross e desce no open. Pode ser que para você seja melhor dessa forma. Para mim, repito, e para a maioria das pessoas que eu já vi até hoje, inclusive para várias pessoas que eu passei esse movimento já, todas elas em unanimidade, elas preferiram fazer primeiro subindo com os braços abertos no open e descendo no cross. Beleza? Então vou mostrar aqui a diferença dos dois, fazendo uma sequência de 3 movimentos e vocês vão perceber que para mim também eu tenho mais dificuldade de fazer no cross e depois open, e eu tenho muito mais facilidade de fazer o open e depois o cross. Eu tenho muito mais facilidade de fazer o open e depois o cross, isso mesmo. Então, peguem esse movimento, é um movimento que é uma diferença, é um detalhe que você não aprende somente olhando. Você vai ver a pessoa fazendo, você não vai conseguir identificar. E é capaz de eu ainda explicando desse jeito que eu tô fazendo aqui agora, tintim por tintim, você ainda não conseguir entender. E é normal. Mas assim, eu tô tentando ser o mais claro possível, explicando o máximo possível, porque é um negócio que eu tive que observar muito. Em nenhum lugar, ninguém fala isso. Nenhum lugar. Nem na gringa e nem no BR. E se alguém falar, é mentira, ou falou depois que viu esse vídeo, ou algum vídeo meu que eu já postei. Porque ninguém falava disso, ninguém. Eu só fui perceber isso depois de muito tempo. E aí depois que eu percebi, eu falei assim, caraca, é isso que eu precisava. Era essa a diferença, era esse detalhe que eu precisava entender para poder conseguir, inclusive, passar para vocês. Beleza? Então, vou fazer primeiro o cross, open, cross, open, cross, open. E depois eu vou fazer open, cross, open, cross, open, cross. E aí vocês vão ver a diferença. Tranquilo? Então vamos lá. Começando, ó, cross, open. Fiz o cross enquanto eu estava subindo e o open enquanto eu estava descendo. Agora eu vou fazer o contrário. Vou fazer um open, ó. Open, cross, open, cross, open, cross. Muito mais confortável.
disparadamente muito melhor de se fazer. Então, Jonathan, qual é o melhor? Eu vou recomendar como melhor para mim e para vocês o Open e depois o Cross. Ah, Jonathan, mas eu aprendi fazendo Cross Open. Tenta fazer o Open Cross. Talvez você consiga se desenvolver melhor e ter mais facilidade. Ou pode ser que você fale assim, não, Cross Open é melhor mesmo. E tá tudo bem. Só que eu recomendo que vocês, pelo menos, caso vocês tenham essa de, eu prefiro o Cross Open ou Open Cross, de toda forma, tentem fazer os dois. Porque vocês vão só ganhar sabendo essa diferença, entendendo essa diferença e começando a fazer cada um deles. Beleza? É isso. Se precisarem de qualquer coisa, deixem nos comentários aqui a opinião de vocês. Se vocês já sabiam, se vocês já conheciam, se vocês já tinham percebido isso, se vocês já tinham visto isso em algum lugar, ou se vocês já tinham visto algum vídeo da Brazilian Pro explicando isso, porque eu já tenho vídeos aqui explicando, vídeos mais curtos, vídeos mais longos, vídeos de tudo que é jeito, explicando para vocês sobre tudo que é tipo de movimento. Beleza? Cordas da Brazilian Pro, se vocês quiserem, temos as cordas personalizadas, as manoplas grandes, as manoplas pequenas, no caso a manopla grande é a neblina, a manopla pequena é a Vortex, temos de pontas, temos de PVC e teremos novidades ainda esse ano, se tudo der muito certo. Beleza? É isso, se precisarem de qualquer coisa, só chamar.